50 anos de Pedra Preta, vixe, muitas histórias, muitas memórias para ser lembradas, né? Eu vivi aqui uns 20 e poucos anos de um pouco dessas histórias e foi boa parte da minha vida morando nessa cidade de interior que é a Pedra Preta. Aqui é onde eu sonhei, imaginei, aqui é onde eu criei, recriei, né? Como eu falei para vocês aí anteriormente, tive que me reinventar numa cidade pequena de interior, que muitas pessoas falam que são cidades pacatas, né? Só que Pedra Preta ela tem a sua magia, né? Muitas pessoas gostam desse lugar pela tranquilidade, né? Pelas festas, pela cultura, pelo rodeio, pela mica preta e por muitos outros acontecimentos. É uma cidade bem calma, de uma água gostosa. A água daqui naturalmente ela já é, como que eu posso falar para vocês? Ela é saborosa, né? Em um lugar onde é rodeado aí de natureza, como a Serra da Petrovina. A gente tem aqui também a Cachoeira do Arão, né, que é a famosa cachoeira que eu sempre mostro aqui para vocês. Tem o Rio Jurigue, o Sucuri e outros lugares, sítios. Tem o Morro do Moleque, tem vários lugares, né? E aqui dentro da cidade a gente também tem o poliesportivo, né? Agora recentemente feito o Parque da Lagoa. É, temos lá também o Seringal, né? Tem as praças, a Praça Central, a Praça dos Três Poderes. Então são lugares aqui que são marcantes, a Praça da Bíblia, né? Eu queria falar um pouquinho desse trecho aí da Praça da Bíblia. Eu acho que é uma das coisas que a gente guarda muito na memória. Para quem não se lembra, antigamente a cidade do interior vinha muito circo, né? Pedra Preta ela tinha muitos atraentes antigamente. Eu não cheguei nessa época que Pedra Preta tinha um cinema, né? Que inclusive foi o Tizio aí que trabalhava no cinema. Meu pai sempre contava essas histórias, né? Que ficava ali próximo ao bar do Seu Pedrinho. Então, Pedra Preta tinha vários atrativos, tinha várias atrações, e uma das grandes atrações, que era antigamente, era o circo. Onde ficava instalado o circo quando vinha na cidade nessa época? Na antiga Praça da Bíblia, que fica na Coab, próxima à Escola 11 de Agosto. Ali só tinha um 11 e aquele espaço ali que é a Bíblia, que é a Praça da Bíblia hoje, que é aquela praça, era todo um clarão, era todo aberto, né? Porque ali literalmente era um povoado onde começou as Coabs, né? Coab hoje é um bairro bem situado aqui, né, de Pedra Preta, mas quando começou era um bairro pequeno, né, onde as pessoas ganhavam casas populares e ali o pessoal foi se transformando, né? Então aquele ambiente ali que era a Coab era todo quase o início da cidade. Então eu morava mais ou menos ali próximo. E eu lembro muito bem quando o circo vinha aqui naquela época animais, poderia ter animais, tinha elefante, tinha leão, vinha muitos animais, né? E começava a montar o circo, o Globo da Morte, todos aqueles espetáculos, palhaços e tal. E foi muito marcante também, que acho que foi a primeira vez na minha vida que eu vi um microfone. Eu achei aquilo lá revolucionador para quem mora na cidade de interior. A gente acha totalmente diferente, né? Então marcou bastante. Então o circo, ele sempre que vinha, vinha naquele espaço. Depois gerou, passou muito tempo, gerou outros espaços que o circo foi adentrando, que veio outros circos, né? Depois foi revolucionando e o circo não podia ter mais animais e tal. E passou-se muito tempo depois que se fez aquela praça da Lagoa. Só tinha a escola 11 de agosto, né? Ia toda aquela Coab e o circo. E o circo sempre foi um grande atrativo numa cidade pequena de interior, né? A gente ficava totalmente emocionado e queria ir pro circo, né? Pediu pros nossos pais levar. Tinha várias sessões, a escola às vezes levava a gente. Então a gente ficava muito mágico por isso. Então eu lembro de quantas e quantas vezes o circo sempre vinha aqui em Pedra Preta, quando tinha um circo, parque de diversões. Então era os atrativos, era uma coisa muito, muito bacana mesmo para a época, para aquele momento, né? Que a gente era de uma cidade interior e raramente a gente via grandes atrações, a gente via grandes shows. E quando vinha a gente queria ir, criança, né? No imaginativo, no sonhativo, sonhador, e a gente lembra que a gente brincava ainda de montar circo, né? Aquela coisa de criança e tal. Então a gente repetia tudo que acontecia ali no circo, a gente juntava juntamente com a galera, com os amiguinhos, coleguinhas, tudo criança, e a gente começava a repetir tudo que ia acontecer no circo, tudo que o palhaço fazia, toda aquela brincadeira de criança. Então, o circo, ali no começo da cidade, as atrações que vinham de fora no começo, era muito importante pra gente, porque era o melhor que a gente podia
ter das informações lá de fora, né, para o interior. Hoje não, a gente tem internet, hoje a gente tem outros estilos de comunicações, hoje a gente tem várias formas de comunicar e conhecer o mundo lá fora. Mas naquela época pra gente era a forma de conhecer o mundo lá fora, era a forma de trazer essa comunicação aqui pra gente, né? Porque a gente não tinha acesso à tecnologia, a gente não tinha tecnologia, né? Como a gente era dessa cidade de interior, não tinha tanto acesso assim, e era muito caro também para se ter acesso à tecnologia da época, né? E só quem podia ter acesso a informações, a mais informações, eram as pessoas que tinham as melhores situações ali na cidade, nos lugares, né? Que tinha computador em casa, porque o computador naquela época era o olho da cara, que tinha informações. Então, foi mágico esse momento. Hoje a gente não vê tanto esses momentos, né? Porque muitas coisas mudaram, muitas coisas revolucionaram, né? Mas fez parte da nossa infância, isso ajudou a gente a se construir, a construir Pedra Preta, a construir esses 50 anos, né? Uma história simples, mas de grandes significados aí pra gente aqui do interior, né? O circo, o famoso circo, quando vem pra cidade de interior, aquela mágica, aquela magia que acontecia com a gente, né? Essas são as nossas memórias, as memórias que a gente tem guardadas sobre Pedra Preta, né? Muitas e muitas outras memórias ainda adivinhe, e a gente quer externar isso daqui para vocês. Talvez para vocês seja uma coisa simples, mas pra gente é mágico fazer parte desses 50 anos aqui de emancipação política, de histórias de Pedra Preta. E as nossas 50 anos de histórias e quantas memórias, né, gente? E a gente sabe quando começa um lugar, uma cidade, um curritel, o quão é difícil o início naquele momento. Né, o quão é difícil. Eu não vivi lá o começo, né? Que eu não tinha nem nascido ali no começo de tudo. Mas eu já ouvi muitas histórias contadas, né? Sobre as experiências que foram vividas naquele início. Como você já sabe, a história começou ali na beira do rio Águas Claras, que fica ali na Vila Goiás, né? Muitas pessoas falam que Vila Goiás, porque quando começou da cidade veio muita gente de Goiás para cá, então acabou que aquele nome era Vila Goiás. Eu não sei se foi assim, claramente, tá? Mas a gente continua contando a história. Então ali era o início da cidade, né? Para trás da ponte era o início de Pedra Preta, onde tudo começou. Ali ficava a farmácia do seu Zé Ocada, ali ficava farmácia, mercado, e mercadinho, essas coisas, barzinho e tal. E foi subindo a cidade, foi chegando ali mais ou menos na região central, que ficou acima do córrego Águas Claras, ali próximo ao bar do seu Pedrinho, e a cidade foi subindo por ali. Antes a cidade começou com aquelas estradinhas de paralelepípedos, né? Antes não tinha nada, mas a primeira avenida era a avenida ali do seu Pedrinho, né? Que começou com aquelas estradinhas de paralelepípedos, teve a ponte também de madeira que era para atravessar o outro lado ali da cidade, o outro, né? Que a gente falava, a cidade era muito pequenininho, o Curritel, e foi tendo essa iniciativa a partir de aí. Né? Então a cidade começou a ser criada, como sempre, né? Na beira do córrego, na beira do rio, e ali tinha um poço. Uma vez a minha amiga Mara Belonte contou a história desse poço, de água onde o pessoal ia buscar água ali, tudo manualmente, né? O pessoal lavava roupa ali nas beiradas do rio, lavava as coisas na beirada do rio, né? Como aquele início. E assim a cidade foi evoluindo, foi aparecendo mais pessoas, foram ajustando daqui, como todo início, né? Ajusta daqui, ajusta dali, ajusta lá. Aí foi surgindo naquelas beiradas também a prefeitura, a delegacia, o hospital, que o pessoal sempre conta, né? Que o hospital era ali o primeiro hospital de Pedra, um dos primeiros hospitais, né, de Pedra Preta foi ali onde era o Hotel de Pedra. E ali naquelas proximidades ficava uma delegacia muito simples, onde o pessoal sempre fazia as coisas, ficava naquela delegacia até o pessoal de outro lugar vir buscar, né? Acho que de Rondonópolis, se eu não me engano, porque não tinha ainda aquela estrutura aqui na cidade de Pedra Preta. E assim foi se iniciando, né? Através de fotos, vídeos, a gente viu algumas partes de tudo foi se iniciando. Também tinha um lugar onde o pessoal telefonava, né? Que ficava ali onde é a rádio hoje, né? Onde é a Rádio Vale FM. Peço até licença aqui para falar um pouquinho sobre a Rádio Vale FM, que eu tenho um carinho enorme. Onde ficava a Rádio Vale FM, era o lugar onde o pessoal ligava, próximo ali era a delegacia, tinha vários lugares, né, o Bar do Seu Pedrinho, depois foi surgindo também, tinha um cinema ali naquelas localizações, onde quem cuidava desse cinema era o Tizinho, meu pai sempre contava sobre isso, né,
e ali também ficava onde ficava também uma parte da ficha telefônica. Então acho que o Tizil tinha mais ou menos essas duas funções, né, de cuidados. Tinha também a jardineira, né, onde o pessoal saía da cidade aqui do Curritelo para ir para a cidade grande fazer compra, para ir comprar as coisas, para ter os mantimentos e voltar, compra, exame, essa coisa, médico, alguma coisa e tal. E a cidade ela foi assim caminhando. Depois os lugares foram mudados, né, o hospital mudou de lugar, a prefeitura também já começou ali ter seu próprio passe municipal na gestão do seu Nelson Antônio Orlato, já começou a criar aquela projeção de cidade, onde tinha a Praça dos Três Poderes, né, que ficava ali a Câmara, o Fórum e a Prefeitura, né, e naquelas proximidades começou a surgir as escolas, tinha também um postinho ali, né, que era a famosa policlínica da cidade, conforme o tempo foi passando, e a cidade ela foi se abrindo dessa forma. Mas o comecinho, acho que eu acelerei até um pouco, né? O comecinho começou ali, na beira do Águas Claras, do rio Águas Claras, né? Que naquela época era um rio bem mais limpo, era um rio bem mais que as pessoas poderiam ter mais usar e usufruir um pouco mais, né? Então são muitas histórias, memórias, são memórias que as pessoas contaram para mim. Eu não cheguei a viver esse comecinho, né? Mas assim como meu pai, minha avó, minha mãe, pessoal, né, os meus amigos que já têm mais experiência, mais tempo, contou um pouquinho aí desse comecinho. E são memórias que têm que ser contadas, têm que ser vividas nesses 50 anos, têm que ser revividas quantas e quantas vezes, né? Porque as histórias da cidade de Pedra Preta são maravilhosas, são lindas, né? E aí, tem memórias a ser contadas, a ser vividas da cidade de Pedra Preta? Hein? Conta aqui pra gente nos comentários aí sobre esses 50 anos. O que você tem de melhor memória aí da cidade de Pedra Preta?